meus amigos, sejam mais uma vez bem-vindos ao nosso estudo do livro do profeta Daniel. Estamos utilizando este guia e a lição de número 10 tem por título Da Confissão à Consolação. Ela irá abordar o capítulo 9 do livro de Daniel. Aquele capítulo que fala da oração intercessória de Daniel, bem como das 70 semanas. Vamos ao nosso estudo? Antes do capítulo 9, nós precisamos dar uma recapitulada no capítulo 8, porque ele é uma das chaves que vai abrir o nosso entendimento do capítulo 9. O capítulo 8 possui 27 versos, a primeira parte é narrada a visão, na segunda a interpretação do anjo. Veja que o verso 26 e o 27 estão de fora. A visão é dividida no trecho do bode e do carneiro, na parte do chifre pequeno e a profecia da tarde e da manhã. Aí o anjo vem e explica a visão do bode e do carneiro, a visão do chifre pequeno e para por aí. Não existe mais explicação, ok? O verso 26, que você vai ver no próximo slide, diz assim: a visão da tarde e da manhã que foi dita é verdadeira. Tu, porém, preserva a visão, porque se refere a dias ainda muito distantes. Veja só, o anjo não explicou, o anjo fala, isso aqui está no futuro, preserva porque é uma visão verdadeira. Daniel, que é verdadeira, eu acredito, eu gostaria de entender o porquê. Verso 27, eu, Daniel, enfraqueci e estive enfermo alguns dias. Então me levantei e tratei dos negócios do rei, espantava-me com a visão, e não havia quem a entendesse. Olha, mas o anjo não acabou de explicar a visão para Daniel? Porque ele fala que não havia quem a entendesse. Ele explicou o bode e o carneiro, ele explicou o chifre pequeno, e aí Daniel fala que não entendeu? Como é que é isso? Depois, olha outro detalhe, eu, Daniel, enfraqueci. Aqui Daniel ele fica fraco, talvez o anjo até quis explicar, mas Daniel não suportou ouvir. Fato é que o anjo não explica a profecia das tardes e das manhãs, ele só fala, ó, essa profecia é verdadeira. E Daniel se enfraqueceu e não entendeu. Agora, qual parte ele não entendeu? Aqui que está o detalhe. Não é que Daniel não entendeu a visão inteira, não, ele entendeu a visão do carneiro e do bode, ele entendeu o chifre pequeno, ele não entendeu algo específico. A profecia das 2.300 tardes e manhãs. Essa parte é que Daniel não entendeu. É por essa parte que ele fica perturbado. Tiago, como é que você prova isso? É o que nós vamos fazer agora. Vamos voltar aqui na estrutura do capítulo 8 e você vai notar algo aqui, ó. Razão está em roxo ali, correspondente aos primeiros 14 versos de Daniel 8. Tiago, o que é razão? Razão é uma palavra hebraica que Daniel utiliza aqui nesse capítulo para se referir à totalidade da visão, para se referir a tudo que ele viu, desde o bode, do carneiro, passando pelo chifre pequeno, até a visão da tarde e da manhã, até o verso 14. Tudo que ele viu é chamado de razão. Agora tem uma outra palavra que você precisa aprender que é maré. Maré é a parte dos versos 13 e 14, ali onde fala sobre 2.300 tardes e manhãs. Maré, então, corresponde a uma fração, uma parte do todo que é chamado de razão. Vejamos agora os versos 26 e 28, substituindo a palavra visão pela palavra original no hebraico. Olha, a visão, a maré, da tarde e da manhã é verdadeira. Tu, porém, preserva a visão, razão, porque se refere a dias muito distantes. Ou seja, a tarde da manhã, a maré, ela é verdadeira, né? Então você vai preservar o que para o futuro? Só a maré? Não, você vai preservar a visão toda. E a visão toda, né? Fala do bode, fala do chifre pequeno, fala da obra do chifre pequeno contra o santuário, né? Fala da purificação do santuário e se refere a dias muito distantes. A razão que a totalidade da visão tem uma parte que se refere a dias muito distantes, apesar de Daniel já estar nos dias do carneiro. Então ele fala, ó, preserva a visão. Mas o que Daniel não havia entendido era a maré. Veja o próximo verso. Eu, Daniel, enfraqueci e estive enfermo alguns dias. Então me levantei e tratei dos negócios do rei. Espantava-me com a visão. No português está visão, você pensa que é a visão toda, né? Não, mas no hebraico está maré. E não havia quem entendesse.
quem entendesse a visão, não. A visão Daniel entendeu porque o anjo explicou o carneiro e o bode, o anjo explicou o chifre pequeno. Daniel não entendeu a parte que o anjo não explicou, e essa parte é chamada de maré. É a parte ouvida. Já razão é toda a visão, ok? A parte vista e ouvida. Veja aqui no gráfico, olha, razão é a visão em sua totalidade. Maré é o trecho que ele ouviu. E agora, toda a questão, toda a problemática do capítulo 9, que é o objeto do nosso estudo, é para explicar a parte que ele não entendeu. E não havia quem a entendesse. Agora dá uma olhada lá em Daniel, né, capítulo 9, que possui 27 versos também, né, até o verso 19. Quem é o protagonista é Daniel. Dos versos 20 a 27, o protagonismo é assumido pelo anjo. Então, olha, primeiro 3 versos. Daniel está espantado com a maré. Ali agora, dos versos 4 a 19, é a oração de Daniel. Aí o anjo chega, né? Ele fala, olha, eu falava, quando o anjo chegou, ele me tocou na hora do sacrifício da tarde. E aí o anjo faz Daniel entender. Entender o quê? O que ele não havia entendido. A maré, a parte ouvida da visão. Que são os versos 24 a 27, que é a explicação do anjo e a explicação das 70 semanas. Ou seja, as 70 semanas é a explicação das 2.300 tardes e manhãs. É a explicação da maré que Daniel não havia entendido. Então, isso aqui é a visão geral, a visão panorâmica. Professor, essa visão você tem que passar para o seu aluno. Você pode talvez não entrar em alguns detalhes, mas esse raciocínio o seu aluno precisa fazer com facilidade. Porque senão ele não vai entender como as 70 semanas se conectam às 2.300 tardes e manhãs. Se ele não entende como isso se conecta, ele não vai entender a problemática do santuário celestial. Se ele não entende o santuário celestial, ele não entende. Primeiro ponto, 1844, porque ele não vai saber quando começou, em 457. Ele não vai saber o que Cristo está fazendo no santuário celestial, porque a visão dele vai ficar cinzenta, e aí não entende a obra da salvação, a doutrina da salvação, nem as 3 mensagens angélicas, nem a obra do juízo, que nós chamamos de juízo investigativo. Sim, o juiz precisa investigar quem é justo e quem é injusto para separar o trigo do joio, né? Ou você acha que os ceifeiros lá não investigavam, olha, essa folha aqui é de trigo, essa aqui é folha de joio, então o joio você tira, deixa só o trigo. É uma obra de investigação, entendeu? Não existe um juízo que não investiga, não é investigação policial. É investigação de avaliação. Você avalia o que está ali nos livros do céu. Então, se você não entende bode e carneiro, aí você não entende o chifre pequeno, aí você não entende a tarde e a manhã e não entende as 70 semanas, aí você não entende mais nada. Aí você também não entende porque você está na igreja adventista, né? A igreja adventista passa a ser uma igreja evangélica que só prega o sábado e a morte como um sono. Pronto, e você não entende por causa de um monte de coisas na igreja. Por quê? Porque muitas pessoas dizem, isso aqui é só bode carneiro, é uma coisa fria, isso aqui nós não vamos pregar, nós temos que pregar que, né, é Jesus e o nosso relacionamento com Ele. Pois é, se você não entender nada disso, não vai entender como se relaciona com Jesus, não vai entender onde Jesus está, o que Ele está fazendo e como é que vai ser a consumação dos séculos, como é que os santos vão possuir o reino, não vai entender. Porque para ter relacionamento com Jesus, você tem que conhecer Jesus e o Jesus aqui do livro de Daniel. Então, professores, seu aluno precisa entender, isso aqui é a base do adventismo. Se ele não entender isso, ele não sabe o que está fazendo dentro da igreja adventista e quando ele for puxar a linha, né, o carretel vai chegar num lugar que ele vai falar assim, peraí, mas por que eu entrei aqui nessa igreja? Porque eu tinha amigos aqui, né? Porque o culto era legal, porque tinha ar-condicionado, mas se surgir outros amigos, outros teólogos que ele gostar, outra igreja, ele vai sair da igreja, ele não está firmado doutrinariamente. E se a coisa apertar, ele não vai conseguir sustentar. E quando você tiver que dar razão da sua fé, porque você é adventista, porque, né, Jesus em 1844 entrou no Santíssimo e um movimento foi levantado e aí então... Mas peraí, que movimento? Como é que você prova essa data? Não, o meu pastor me falou. Não, mas isso aqui não tem base bíblica não. Isso aqui, Daniel 8 é antigo com Epifânio, isso aqui se cumpriu lá. Isso aqui, Jesus já entrou no Santíssimo no 1º século. Hebreus 9 aqui diz, entrou no Santo dos Santos. Aí você vai ficar meio assim. Aí você faz 2 coisas. Ou você vai seguir alguém, né, que falou que é verdade, ou você
vai cair da fé. Então, professor, isso aqui é importante. Eu até fiz essa pausa aqui, é um apelo para toda a igreja, para que estudemos isso aqui. Isso vai formar os nossos pensamentos e aí nós vamos ter uma fé sólida, não uma fé passiva, emocional, mas uma fé ativa, uma fé que terá coragem, que manifestará zelo pela palavra de Deus e pela sua lei no tempo do fim. Quando muitos abandonarem o povo de Deus, você ficará firme. Isso é importante, isso aqui é o coração do adventismo. Vamos continuar então? Vamos lá. Daniel 8, 26 e 27. Deixamos pequeno ali, né? E já explicamos, olha, a visão da maré e não havia quem a entendesse. Agora, Daniel 9, 23, quando o anjo vai lá explicar o que Daniel não havia entendido. No princípio das tuas súplicas saiu a ordem, e eu vim para te declarar, porque és muito amado. Considera, pois, a coisa e entende a maré. Entende a maré, porque eu sei que você entendeu a outra parte do bode, do carneiro e do chifre pequeno. Mas você não entendeu a maré, a visão da tarde e da manhã. E a ordem saiu, né? E eu vim aqui te declarar uma palavra, eu vim aqui explicar para você, Daniel, essa questão das 2.300 tardes e manhãs. E aí o anjo explica as 70 semanas. Então, essa conexão, esse vínculo, professor, isso é vital para todo adventista saber explicar. Tudo bem? Vamos agora verso a verso, a lição 9, né? Eu vou fazer verso a verso para você entender aqui, para quando alguém te parar na rua, te perguntar, você falar, amigo, vamos aqui, verso a verso, pega na sua Bíblia e escreva ali, professor, maré, razão, maré, razão. Quando te perguntarem, já está escrito, aí você coloca, ó, em Daniel 8, 26, você faz uma anotação ali do lado, Daniel 9, 23, tudo bem? E aí você já tem a explicação na ponta da língua. Vamos ser levados diante de tribunais e teremos de prestar contas da nossa fé. E não é difícil, é só você anotar e olhar um tempo, você vai memorizar. Vamos lá. Com o que Daniel estava preocupado? Daniel 9, verso 1. No primeiro ano de Dario, filho de Assuero, da linhagem dos Medos, o qual foi constituído rei sobre o reino dos caldeus, no primeiro ano do seu reinado, eu, Daniel, entendi. Entendeu como? Pelos livros. Quais livros? Que o número dos anos de que falara o Senhor ao profeta Jeremias, então é pelo livro de Jeremias, Deus falou algo para Jeremias, né? Entendi pelo livro de Jeremias, né, que o número de anos em que haviam de durar as assolações de Jerusalém era de 70 anos, ok? 70 anos que Jeremias diz que deveriam durar as assolações de Jerusalém. Vamos lá para ver o que Jeremias fala. Está aí na tela, Jeremias 25, 11. Toda esta terra virá a ser um deserto e um espanto. Estas nações servirão ao rei da Babilônia 70 anos. Então, quantos anos as nações ali do Eufrates, da Palestina, serviriam Babilônia? 70 anos. Então, 70 anos é de serviço à Babilônia, né? Nós geralmente chamamos de 70 anos de cativeiro. Há um vídeo aqui no canal falando das 3 teorias sobre os 70 anos de cativeiro. Vou colocar um cartão aqui em cima, você clica e veja esse vídeo depois. Mas a minha posição pessoal é que, vamos colocar aqui a linha do tempo, vamos colocar aqui 609, a Batalha de Arã, o fim da Síria. É quando Babilônia derrota o resto das forças da Síria que estavam refugiadas na cidade de Arã. Então Babilônia passou a exercer a supremacia na região que antes era da Síria. A capital caiu em 612, a Síria se refugiou em Arã, mas em 609 a Babilônia acabou com a potência anterior. Então, quando uma potência derrota a potência anterior, ela passa a ser a potência da região e as nações automaticamente vão servir a Babilônia. Então, eu gosto dessa data aqui de 609. Aí, se nós avançamos no tempo, o que você tem ali? 639, outubro de 639, Ciro conquista a Babilônia. Já estudamos isso, né? No capítulo 6, aliás, capítulo 5, Belsazar estava reunido, dando banquete, Amão escreveu na parede. Era o ano 539. Então, entre 609 e 539, nós temos
70 anos. Olha que interessante, a profecia dos 70 anos que fala, né, Jeremias. Jeremias não fala que o povo ficaria em cativeiro 70 anos, mas Jeremias fala que estas nações serviriam ao rei de Babilônia por 70 anos. E onde que Daniel estava? Estava no primeiro ano de Dario, né? Então, se Babilônia foi conquistada no ano 539, né, foi o ano de ascensão. Depois do ano de ascensão vem o primeiro ano. Então, possivelmente, no final de 538, em algum local, em alguma parte de 538, ou até 537. Coloquei aqui no quadro, então, 538. Daniel, ele fala, olha, os 70 anos se cumpriram, está na hora do povo ser libertado. Por que o povo ainda não foi libertado? O que é que aconteceu? E aí, Daniel volta, ele se lembra da visão lá do capítulo 8, de que o santuário seria assolado. Ele se lembra lá da profecia do capítulo 7, de que o povo seria entregue ao chifre pequeno, né, que magoaria os santos do Altíssimo. Ele se lembra lá de Daniel 8,14, que diz assim, até 2.300 tardes e manhãs e o santuário será purificado. Ele pensa, será que Deus está estendendo o período de cativeiro? Será que Deus vai deixar o santuário em Jerusalém por muitos anos, séculos, milênios, até que ele seja restaurado, purificado? Será que Jerusalém ficará assolada muito mais além desses 70 anos? Essa é a conexão, estou falando de maneira bem devagar aqui para que você compreenda, para que isso fique firme na sua mente. Então vamos ver aqui o que acontece. Vamos tirar o texto e vamos fazer esse raciocínio. Olha, o leão aqui, Babilônia, o urso, e o urso estava no seu início e Daniel queria que o povo fosse libertado, né? Depois viria o leopardo, que seria o ano 331, Alexandre derrota a Pérsia, e depois o animal terrível e espantoso. 168, quando Roma inicia sua supremacia. Aí depois vem o chifre pequeno, que nasceu na cabeça do quarto animal. Um tempo, 2 tempos e metade de um tempo, né? 1 ano, 2 anos, metade de um ano, período profético, na qual os santos lhe seriam entregues. E depois disso, o tribunal se assenta para lhe retirar o domínio. O tribunal se assenta para fazer justiça aos santos. Então, para retirar o domínio do chifre pequeno e para fazer justiça aos santos. E aí Daniel pensou assim, olha, será que essas assolações de Jerusalém vão durar até a época do chifre pequeno? Será que isso aqui só vai se resolver quando o tribunal se assentar lá no fim, lá no futuro? E aí ele lembra também de Daniel capítulo 8. Olha, você tem o carneiro, depois do carneiro você tem o bode, e depois do bode você tem o chifre pequeno, mas que cresce e ocupa o período de Roma pagã e Roma papal. E você também tem, no final do capítulo 8, o santuário sendo purificado. E há então um prazo de tempo que é até 2.300 tardes e manhãs, que se iniciam no carneiro, no reino dos Medo e Persas, e vai até o futuro, um período onde o santuário seria purificado. Um período de 2.300 tardes e manhãs que, aplicando o princípio de ano, equivaleria a 2.300 anos. Então Daniel pensa, olha, essa nova visão que eu tive, que começa um período nos Medo e Persas, no carneiro, e ela então vai ultrapassar o leopardo, né, o bode, vai ultrapassar o animal terrível espantoso, que agora é o chifre pequeno, e vai se perpetuar para além do período de 1 tempo, 2 tempos e metade de 1 tempo, até que se completem 2.300 anos. Será que só aí o santuário será purificado? Essa é toda a preocupação de Daniel, e agora ele derrama o seu coração a Deus em oração. Então vimos aqui os 3 primeiros versos e o contexto, a carga profética, a carga teológica que Daniel carregava, e que nós vemos alguns detalhes desse sentimento, essa preocupação com o santuário que foi atacado no capítulo 8, o santuário que será purificado no capítulo 8. Então essa preocupação, ele ali com essas informações em mente, ele rende uma oração a Deus. E por causa dessa oração, dessa preocupação, quando Jerusalém seria restaurada, quando o templo seria reconstruído, purificado, inaugurado, colocado em funcionamento novamente, e aí o anjo vem, ó, Daniel, eu vou
né, te avisar aqui, eu vou te explicar, eu vou fazer você entender a maré, ok? Vamos então adiante. A oração de Daniel. Acompanhe alguns versos que vão aparecer na tela, pegue a sua Bíblia, acompanhe junto comigo e vamos extrair informações teológicas que aparecem no contexto, que aparecem nas palavras da oração, da prece de Daniel. Não basta simplesmente falar isso aqui ele está intercedendo por povo, porque o povo era pecador, mas Deus é muito misericordioso. Isso é verdade? Claro que é, mas está muito na superfície. Vamos entender a teologia que Daniel está expondo a partir de informações extraídas do próprio texto. Acompanhe aí as referências na tela. Orei ao Senhor, meu Deus, confessei e disse: Ah, Senhor, Deus grande e temível, que guardas a aliança. Isso aqui que eu destaco, está no início da oração, isso abre a oração. Qual característica, qual atributo de Deus Daniel destaca? Guarda a aliança. Qual aliança? A aliança feita entre Deus e a nação israelita, a aliança mosaica. Continue aí. Guardas a aliança e a misericórdia para com os que não fazem caso de ti e nem guardam a tua lei. É isso que está escrito. Eu fiz o contraste para destacar a informação. Às vezes a gente lê informações e passa adiante. Não. Deus guarda a aliança para quem é fiel, porque para quem não é fiel, ele vai aplicar o castigo, as penas da lei, a multa contratual. Para quem não é fiel, mas para quem é fiel, ele é misericordioso, ele é justo, né? Olha, guardas a aliança e a misericórdia para com os que te amam e guardam os teus mandamentos. Então Deus cumpre a sua parte no contrato para quem também cumpre a sua parte do contrato. Temos pecado e cometido iniquidades, procedemos perversamente e fomos rebeldes, apartando-nos dos teus mandamentos e dos teus juízos. E não demos ouvidos aos teus servos, os profetas. Olha, Deus guarda a aliança para quem também é fiel, mas nós não fomos fiéis. Daniel ele se coloca no meio do povo, né? Daniel é uma pessoa de estrita integridade, mas ele, nesta oração, ele se põe como um do povo e diz: nós não guardamos a aliança, nós não guardamos os mandamentos. E aí Deus fala: dia após dia enviei os meus profetas, né? Jesus não fala: não quis eu ajuntar vocês como uma galinha quer ajuntar os seus pintinhos. E o que Daniel fala? Não demos atenção também aos profetas que nos foram enviados. Que aplicação isso aqui não dá para com o nosso contexto adventista? Será que estamos guardando a aliança, guardando os mandamentos? Deus nos enviou um profeta. Será que estamos dando ouvido à voz desse profeta? Ou estamos raciocinando conforme os judeus da época de Zedequias, da época de Joaquim, né? Que Josias foi um rei muito fiel, um grande reformador. Será que nós estamos ouvindo a voz do profeta ou não demos ouvidos aos teus servos, os profetas? Vamos avançar a nossa leitura. Agora o verso 10. E não obedecemos à voz do Senhor nosso Deus para andarmos nas suas leis, que nos deu por intermédio dos seus servos, os profetas. Novamente ele reforça a ideia, ele repete a ideia: não demos ouvidos aos profetas. Sim, todo Israel transgrediu a tua lei, desviando-se para não obedecer à tua voz. Por isso, a maldição e as imprecações que estão escritas na lei de Moisés, servo de Deus, se derramam sobre nós. Por quê? Porque Deus é injusto? Porque Deus é mau? Porque Deus não é amor? Deus castiga, Deus permite a doença, a morte. Se Deus é amor, por que Ele não acaba com isso? Porque nós pecamos. É o argumento de Daniel. Daniel ele não está querendo dizer que Deus é injusto. Daniel não está querendo reclamar com Deus. Daniel reconhece a justiça. Olha, eu sei que o Senhor guarda a aliança para quem guarda a lei. O Senhor é misericordioso para aqueles que te amam. Mas nós não guardamos a lei, nem te amamos. Nem demos ouvidos aos profetas. Nós transgredimos a lei e por isso recebemos a maldição do contrato que o Senhor nos propôs ali no Sinai, mediante o mediador, né? Por meio do teu servo Moisés.
Aí o verso 13 evoca essa lei. O contexto da oração é o contexto da aliança, é o contexto do contrato onde cada parte tem os seus direitos e os seus deveres. Como está escrito na lei de Moisés, como está escrito no contrato, a gente sabe que assinou o contrato. Todo este mal nos sobreveio. Apesar disso, não temos implorado o favor do Senhor, nosso Deus, para nos convertermos das nossas iniquidades e nos aplicarmos à tua verdade. Apesar de sabermos tudo isso, também não estamos nos esforçando para mudar. Não estamos orando, pedindo misericórdia, pedindo graça, pedindo conversão, pedindo mais uma... Não estamos. Vai falar o quê? Qual é o argumento que Daniel vai usar para pedir algo para Deus? Porque ele não pode pedir nada. Mediante a situação que ele descreve, ele não tem nenhuma justificativa para pedir alguma coisa a Deus. Por isso o Senhor cuidou em trazer sobre nós o mal e o fez vir sobre nós, pois justo é o Senhor. Deus fez o correto. Estava escrito. Nós não fizemos, Deus somente aplicou a justiça. O mal que nos sobreveio é a multa contratual, é a justiça. Deus é justo na maneira como nos está tratando. Nós estamos sofrendo, mas nós somos culpados. Pois justo é o Senhor nosso Deus em todas as suas obras que faz, pois não obedecemos a tua voz. Então aqui está todo o contexto de um contrato da aliança, onde Deus cumpriu a sua parte, o povo não, então Deus exerceu a multa contratual, o castigo. Vamos agora para os versos 15 e 17. Agora Daniel, ele vai construir o argumento para pedir alguma coisa a Deus. Na verdade, ó Senhor nosso Deus, que tiraste o teu povo da terra do Egito com mão poderosa, Beyad Hazak, é a expressão no hebraico, e que aparece em alguns textos importantes, ainda mais no contexto da aliança. Aparece lá em Êxodo capítulo 12, que é ali a instituição da Páscoa, e o Êxodo é quando Deus liberta o povo. Então ele fala, libertaste o teu povo da terra do Egito. A expressão está lá, com mão forte, né, e com o braço estendido. Ali em Jeremias 31, quando existe a promessa da nova aliança, há uma lembrança que Deus libertou o seu povo com mão poderosa. E a ti mesmo adquiriste renome por causa dos feitos que ele fez no Egito. Aquelas maravilhas causaram terror e espanto em todas as nações da antiguidade por séculos. Deus de Israel adquiriu um grande nome, adquiriu renome, como hoje se vê. Ainda hoje o nome de Deus era, né, temido, ainda havia fama. Como hoje se vê, temos pecado e procedido perversamente. 16. Ó Senhor, segundo todas as tuas justiças, aparta-se a tua ira e o teu furor da cidade de Jerusalém, do teu santo monte. Ora, mas não é justo o que Deus fez com Jerusalém e com os israelitas? Mas Daniel fala assim, olha, justamente porque o Senhor é justo, afaste essa destruição. Porquanto, por causa dos nossos pecados e por causa das iniquidades de nossos pais, se tornaram Jerusalém o teu povo opróbrio para todos os povos que estão em redor de nós. Ou seja, apesar do teu castigo sobre o povo ser justo, esse castigo está afetando o teu próprio nome. Esse castigo está diminuindo a tua própria fama, porque o Senhor adquiriu renome, mas... por que agora, então, a cidade que é chamada pelo teu nome não pode ser restaurada? Será que é porque o Deus dela deixou de ser poderoso? Então, segundo o teu caráter justo, se essa situação persistir, isso afetará a imagem que as pessoas têm de ti, Senhor. Esse argumento é muito intrigante. Ele conseguiu, né, um argumento para poder pedir algo a Deus, e com razão. Verso 17. Agora, pois, ó Deus nosso, ouve a oração do teu servo e as súplicas sobre o teu santuário assolado. Faze resplandecer o rosto por amor do Senhor, por amor de ti mesmo, porque o santuário é teu. Restaura o santuário. 18. Inclina, ó Deus meu, os ouvidos e ouve. Abre os olhos e olha para a nossa desolação e para a cidade que é chamada pelo teu nome.
porquanto não lançamos as nossas súplicas perante a tua face, fiado em nossas justiças, mas em tuas muitas misericórdias. A misericórdia aparece aqui no novo concerto, na nova aliança. É interessante que a nova aliança, ela é tema das 70 semanas que também são apresentadas aqui. Então, o que Daniel estava com medo era que todo aquele período profético, passando pelo período de um tempo, 2 tempos, metade de um tempo, até o tribunal se assentar, o período do carneiro, do bode, das 2.300 tardes e manhãs, até que o santuário fosse purificado, que se igualaria ali com o tribunal que se assenta, Jerusalém ficaria assolado, porque o chifre pequeno, ele faz, em algumas interpretações, deitar abaixo o lugar do seu santuário. E ali no final, quando é que o santuário seria purificado? Após os 2.300 anos. Então Daniel lhe fala, Senhor, antes disso, restaura Jerusalém, restaura o santuário. E aqui termina a oração dele. Os versos 17, 18 e 19, eu sugiro, que é o final ali da oração, nós utilizarmos no fechamento. Então nós vamos voltar ele lá quando formos fechar a lição e fazer um apelo para a nossa classe. Vamos agora partir para quando o anjo chega. Falava eu ainda e orava e confessava o meu pecado e o pecado do meu povo. Falava ainda, eu estava falando, eu não tinha me levantado, eu não tinha falado amém, em nome de Jesus, eu estava orando. Quando o homem Gabriel, que eu tinha presenciado na minha visão ao princípio, naquelas visões anteriores, veio rapidamente voando e me tocou a hora do sacrifício da tarde, cerca de 3:30 da tarde, a hora que ele orava ali diante da sua janela. No princípio das tuas súplicas, diz o anjo, saiu a ordem. Eu vim para te declarar, porque és muito amado. Considera, pois, a coisa e entende a visão. Que coisa bonita, que maravilhoso amor de Deus. Será que quando nós estamos orando, Deus ouve? Será que Deus já livra-nos da tentação quando estamos orando? Ao som da fervorosa oração, todo o exército de Satanás treme. Será que Deus já encaminha as coisas? Será que já vem a palavra? Enquanto nós estamos orando, palavra para termos entendimento da Bíblia? Certamente sim. Certamente Deus, Ele move as coisas ao som da fervorosa oração. Nós somos muito amados, assim como Daniel. Assim como João, somos amados por Deus. E quando dobramos os nossos joelhos, precisamos orar com fé. Precisamos também não ter os nossos pecados, porque os nossos pecados nos afastam de Deus. Então precisamos confessar os nossos pecados e nos dirigir àquele que está lá no tribunal celestial, lá no santuário. Com fé nós precisamos entrar no Santo dos Santos, junto ao trono de graça, a fim de alcançarmos socorro e graça para a ocasião oportuna, como diz o texto de Hebreus 4. Vamos agora ver o conteúdo da fala do anjo. Veja aí na tela, ele queria instruir-me, falou comigo e disse, Daniel, agora saí para fazer-te entender o sentido. No princípio das tuas súplicas saiu a ordem e eu vim para te declarar, porque és muito amado, considera, pois, a coisa e entende a visão. Qual parte que ele não havia entendido? A maré. Veja lá Daniel 8, 26 e 27. Eu voltei aqui, eu sei que eu já falei isso no início, mas esse ponto é muito importante e você precisa fazer esse vínculo entre o texto. Vamos olhar aqui, a parte da visão em sua totalidade, a razão, dos versos 1 a 14. E a maré é o trecho que ele ouviu. Os versos 13 a 14, ele disse assim, e ouvi um santo que falava a outro santo. Até quando? Então, o que ele ouviu é chamado de maré, só a parte auditiva de toda a razão. Então, olha lá, considera, pois, a coisa e entende a maré, o que está de acordo com Daniel 8, 27. Espantava-me com a visão, com a maré, e não havia quem a entendesse. Então, os verbos entender, olha,
eles estão grifados, sublinhados e estão pintados de azul para você fazer a conexão. No final do capítulo 8, ele não entende. E agora o anjo vem para fazê-lo entender. Não a razão que ele já havia entendido, mas a maré. A maré que ele não havia entendido, o anjo vem e fala: vem para fazer você entender a maré, a visão da tarde e da manhã, a parte que você ouviu. Ouviu um santo que dizia outro santo, né? Aquela parte que ele ouviu. Vamos ver outro detalhe nos versos 22 e 23. Olha, ele queria instruir-me, falou comigo e disse: Daniel, agora saí para fazer-te entender o sentido. No princípio das tuas súplicas saiu a ordem. Muitas pessoas leem isso aqui e acham que saiu foi um decreto, a ordem, né, para restaurar e construir Jerusalém. Não foi isso. A palavra ali, traduzida por ordem, é davar. Davar, que significa palavra. É a palavra que significa palavra, não é? Então, saiu a davar, e eu vim te declarar a davar, eu vim te trazer essa mensagem, porque és muito amado. Considera, pois, a coisa. Olha, coisa, você não... No mesmo verso, né? Tá coisa e tá ordem. Mas aqui tá davar e davar. Considera a davar. Que davar? A davar que vai explicar a maré. Então, olha, no princípio das tuas súplicas, eu recebi a davar, eu recebi uma palavra para declarar a você. Agora, entende o que eu estou declarando para você. Entende a davar. Entende a maré. E aí o anjo passa, né, nos versos 24. 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade. Qual era a preocupação de Daniel? O seu povo que estava em cativeiro, a cidade e o santuário. E aí o anjo fala, olha, não é o período todo, Daniel. O teu povo não vai ficar cativo até que se assente o tribunal. O teu povo não vai ficar cativo durante o período dos 1260 anos, né? Um tempo, 2 tempos e metade de um tempo, onde os santos foram entregues ao chifre pequeno. Não. O teu povo não ficará cativo enquanto o chifre ali atinge as estrelas do céu, né? Atinge o príncipe, atinge o santuário, o lugar do seu santuário foi deitado abaixo. O teu povo não ficará cativo até o final dos 2300 anos, quando o santuário será purificado. Não, Daniel, olha, o seu povo tem um período separado, né? Olha, 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo. Do teu povo, os judeus aqui, são 70 semanas, não é o período todo. E sobre a tua santa cidade, são 70 semanas, ok? O que está ali, ó? Hatak. Hatak. O que significa Hatak? Hatak recebe o sentido de cortar. Tiago, como é que você me prova nisso? Vou citar 3 referências. Um léxico em inglês, um dicionário e também tem o Dicionário Internacional de Teologia do Antigo Testamento, está em português, uma obra de acesso, eu tenho em minha casa, você também pode ter. Todas essas obras são obras muito respeitadas. Hatak recebe o sentido de cortar e é o sentido que defendemos que ele recebe aqui no texto em Daniel 9, 24. 70 semanas estão Hatak, estão cortadas. Estão cortadas da onde? Eu corto um pedaço menor de um período maior. Então, se no capítulo anterior eu tenho um período maior de 2300 tardes e manhãs, desse período maior eu vou cortar um pedaço menor. Para quê? Para o povo de Daniel e sobre a tua santa cidade, para os judeus. Então, Daniel, todo esse período, né, de perseguição, de obra do chifre pequeno, até que o tribunal se assente, até a purificação do santuário, não é aqui sobre o teu povo, não. Sobre o teu povo são 70 semanas. E agora nós vamos entender o que acontece nessas 70 semanas. Então vamos ali, ó, vamos colocar a linha do tempo, vamos colocar o carneiro. Então, do carneiro até a purificação do santuário, nós temos 2300 tardes e manhãs. É a maré, a parte ouvida. Coloquei aqui o Templo de Salomão porque é isso que estava na cabeça de Daniel num primeiro momento. Vamos ver como isso aqui, né, como Daniel vai tendo um entendimento, como o anjo vai explicando e nós também vamos entender juntamente com ele. Agora, nós temos uma parte em verde ali que foi cortada, é o Hatak. Então vamos cortar 70 semanas do período maior de 2300 tardes e manhãs. Uma parte foi cortada.
e ela é destinada ao teu povo, à tua santa cidade. Para fazer o quê? E aí o anjo fala, olha, 70 semanas estão cortadas sobre o teu povo, para fazer cessar a transgressão, para dar fim aos pecados, para expiar a iniquidade, para trazer a justiça eterna, para selar a visão e a profecia e para ungir o Santo dos Santos. E a lição dedica aqui, na parte de quarta-feira, um comentário, um dia da lição para comentar esses 6 tópicos. E é o que nós vamos fazer agora. Fazer cessar a transgressão, dar fim aos pecados, expiar a iniquidade. Tiago, parece que isso é tudo a mesma coisa, né? Mas já pensou? Se realmente fosse a mesma coisa, o anjo não ia ter falado 3 coisas, né? Então, se tem 3 expressões diferentes, significam 3 coisas diferentes. Primeiro ponto, elas estão relacionadas à obra de Cristo. Tiago, mas fazer cessar a transgressão não é a mesma coisa que dar fim aos pecados? Olha, em português é, mas em hebraico não. Em hebraico não está escrito literalmente isso. Lá, fazer cessar a transgressão está klapechá, fazer cessar a transgressão. Ele tem a ideia de klá, restringir, limitar a transgressão. E a transgressão foi restringida e limitada em quem? Sobre o Messias, sobre Cristo. Os pecados do mundo inteiro foram colocados em cima do Messias. Quando? Quando ele entra no jardim do Getsêmani. Os pecados meus e seus são colocados sobre Cristo. E agora temos, para dar fim aos pecados, Hatan Hatá. Literalmente em hebraico seria para pôr um selo sobre os pecados. Lá no jardim do Getsêmani, Jesus ele implora ao Pai, Pai, eu não quero, afasta de mim a prova. Eu não quero beber o cálice da tua ira. E ira essa manifestada contra os pecados, porque lá em Romanos capítulo 1, a ira de Deus se manifesta do céu contra toda impiedade e perversão. Então a ira de Deus pelos nossos pecados era oferecida a Cristo, e Cristo, eu não quero. Pai, eu não quero. Pai, afasta de mim esse cálice, mas faça conforme for a tua vontade. E aí o destino de Cristo é selado. Deus faz Jesus sorver até o último gole. E é posto um selo sobre os pecados. Os pecados são colocados em Cristo, e é como se você colocasse uma tampa, não vão mais sair, estão ali depositados sobre Cristo e não é mais possível voltar atrás. Hebreus 9, 26 a 28, vamos dar uma olhada nesse texto. Ora, neste caso seria necessário que ele tivesse sofrido muitas vezes desde a fundação do mundo. Agora, porém, ao se cumprirem os tempos, se manifestou uma vez por todas para aniquilar pelo sacrifício de si mesmo o pecado. Então você faz cessar a transgressão, Você restringe ali os pecados em Jesus, você põe um selo em cima dos pecados, para quê? Para expiar a iniquidade, para dar o pagamento, Expiação é pagamento. Então, existe o pecado, e o pecado exige a morte do transgressor, ou de um inocente. Então, a culpa do pecado é depositada sobre Cristo, e ali o inocente é morto pelos pecados, a fim de que os pecados sejam pagos. Nós recebemos o que ele merecia, e sobre ele foram depositados o que nós merecíamos. Ele troca de lugar. Aquele que era justo foi tratado segundo as nossas injustiças, para que nós, injustos, pudéssemos receber a sua justiça. E nós lembramos aqui, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, pelas suas pisaduras fomos sarados. Um texto lá da profecia do servo sofredor em Isaías 53. Então, vencendo essa... vemos aqui, Hebreus 9, 28. Assim também Cristo, tendo se oferecido uma vez para sempre, para tirar os pecados de muitos, aparecerá uma segunda vez sem pecado aos que o aguardam para a salvação. Vamos avançar para frente para trazer a justiça eterna. Aqui nós podemos ver em Romanos capítulo 3, verso 21. Mas agora, sem lei, se manifestou a justiça de Deus, testemunhada pela lei e pelos profetas. Justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo, para todos os que creem, porque não há distinção. Então, o meu servo, o justo,
justificará a muitos. Está lá em Isaías 53, verso 11. Olha, o meu servo, o justo, justificará a muitos. E agora se manifestou a justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo. Então Jesus morre para trazer a justiça eterna. Ele vai justificar pecadores para que eles sejam justos para sempre, eternamente libertos da culpa, do poder e da presença do pecado. 5. Selar a visão e a profecia. Alguns expositores utilizam aqui selar, confirmar, a visão, a profecia ou também o profeta, porque não existe profecia sem profeta. E o profeta, ele sempre faz uma profecia. Então, quem é esse profeta por excelência de que fala aqui há 70 semanas? Veja lá Lucas, verso 24 e 19. Ele lhes perguntou, quais? E explicaram o que aconteceu a Jesus, o Nazareno, que era varão profeta. Jesus é retratado nas Escrituras como um profeta, como o enviado de Deus, como o maior de todos os profetas. Jesus é aquele profeta que Moisés, profeta e legislador, declara em Deuteronômio capítulo 18. Vamos lá ver, Deuteronômio 18, 18. Suscitar-lhes-ei um profeta do meio de seus irmãos, semelhante a ti, em cuja boca porei as minhas palavras, e ele lhes fará tudo o que eu lhes ordenar. Olha, isso aqui pode ser aplicado para os profetas que vieram depois de Moisés, mas em especial se aplica a Cristo, grande profeta. Deus enviaria um outro mediador, assim como Moisés foi o mediador de uma aliança, Deus enviaria um outro mediador, um outro profeta, Jesus. Mas como que nós saberíamos quem é esse grande profeta? Como não seríamos enganados? Porque falsos cristos, falsos profetas, falsos messias apareceriam. Muitas pessoas diriam, eu sou Cristo, eu sou o Messias. Como nós não seríamos enganados? Porque esse profeta apareceria em um tempo determinado, em um tempo específico para ele nascer, ser ungido e morrer. Um tempo específico para ele fazer uma nova aliança com o povo. Não haveria necessidade de ser confundido, mas o que foi que os rabis, o que os mestres daquela época fizeram? Lançaram uma maldição sobre as pessoas que contassem o tempo. Está escrito lá no Talmud, malditos sejam os ossos daquele que contar o tempo. Malditos sejam os ossos de quem calcular a profecia de Daniel, capítulo 9. Porque quando eles perceberam o caráter do servo sofredor, eles amaldiçoaram. Eles não queriam um Messias daquela maneira. Mas houve pessoas que contaram o tempo. Os magos que vieram do Oriente, aqueles filósofos que vieram lá da direção da Pérsia, eles sabiam a época que o Messias deveria nascer, porque se seria ungido por volta dos 30 anos, deveria nascer então em uma determinada época. Então quando vê uma estrela no Oriente, uma estrela surgirá de Jacó, um cetro se levantará de Judá, eles seguem a estrela no tempo correto e perguntam onde é que o ungido, o Messias, irá nascer. Então eles contaram o tempo e o povo se assustou e houve todo aquele burburinho porque sabiam que alguém estava para nascer. Herodes mandou matar as crianças, mas no tempo certo o Messias realizou a sua obra. Vamos ver mais para frente. Então, selar a visão e o profeta. Mais um texto, João capítulo 6, verso 27. Trabalhai, não pela comida que perece, mas pela que subsiste para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará. Porque Deus, o Pai, o confirmou com o seu selo. O selo para confirmar, para selar a visão e a profecia, para selar a visão e o profeta. Então, do mesmo modo que as coisas aconteceram com precisão matemática na vida de Jesus, um dia certo para entrar no Getsemane, um horário para que os pecados fossem depositados em cima dele, um dia certo para morrer, o fim das 2.300 tardes e manhãs também é digno de confiança, porque se o foi com Cristo, o início, o fim será certo ainda, Certo é o sonho e fiel à sua interpretação. E agora, para ungir o Santo dos Santos, assim como Moisés, Jesus deveria inaugurar o santuário antes que ele passasse a exercer o seu ofício de sacerdote. Antes que Arão fosse ungido como sacerdote e passasse a desempenhar ali o seu papel no Antigo Testamento,
Moisés ungiu o tabernáculo. Está lá em Êxodo capítulo 40, verso 9, fala Moisés ungindo. Então Jesus também ungiria o tabernáculo aqui, ungir o Santo dos Santos. Bem, vamos para a parte do cálculo. Vamos entender o cálculo das 70 semanas e das 2.300 tardes e manhãs. Daniel 9, 25. Sabe e entende, desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém, até a ungido ao príncipe, 7 semanas e 62 semanas. Do jeito que nós lemos, nós vamos desenhar. Pega uma folha aí, depois que você assistiu a lição, leia e tente desenhar. Então, ali, ó. A contagem se inicia no período do carneiro. Mas quando? Quando sair a ordem para restaurar e edificar Jerusalém. E até o ungido, quando o Messias, né? Na verdade, Messias é o ungido. Até o ungido aparecer, vão acontecer alguns períodos de tempo. Olha, um período de 7 semanas e um período de 62 semanas. Então, da saída da ordem até o ungido, 7 mais 62, ok? As praças e as circunvalações se reedificarão, mas em tempos angustiosos. E aqui você tem a lição de Esdras e Neemias, que fala de toda aquela angústia. Angústia por causa dos inimigos externos e angústia por causa dos inimigos internos. Havia apostasia no meio do povo e também havia perseguição por parte dos samaritanos. E principalmente o clímax da história é quando Neemias ordena que o povo com uma mão pegasse as ferramentas de pedreiro e com a outra mão segurassem a espada. Um momento de terrível angústia. Eles dormiam com a roupa do corpo, mas eles estavam ali edificando os muros de Sião. Né, que tem um significado, um sentido muito bonito, são aqueles que estão com uma mão edificando os muros de Sião, mas com a outra mão estão protegidos contra os inimigos do povo de Deus. Eles estão ali reparando as brechas que existem na lei. Então foi um período muito difícil, olha. Nesse período, né, da saída da ordem e antes do ungido, os muros e praças, né, se reedificarão, mas em tempos angustiosos. Agora vamos para o 26. Depois das 62 semanas, será morto o ungido. E já não estará, porque foi morto. Então vamos ali, ó. Depois das 72 semanas, temos uma semana, porque 7 mais 62 dá quanto? 69. Mas são 70. Então, ó, 69 para 71. Tá ali. Do ungido ao fim do período, uma semana. Agora, vamos colocar ungido sendo morto após esse período. Quando? Olha, estamos aqui na narrativa, ainda não foi dada essa informação, então ainda não sabemos, ainda, né? Claro que nós sabemos, mas estou acompanhando o fluxo do texto. Depois será morto ungido. Quando? Depois, né? Depois. E o povo de um príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário. Destruirá a cidade e o santuário. Quem destruirá a cidade e o santuário? Muitos pensam que é príncipe, né? Porque falou príncipe, príncipe apareceu por último. Mas não, é povo, ó. Povo de um príncipe, não é um príncipe. É o povo de um rei, é o povo de um reino. Um povo virá e destruirá o santuário e a cidade. Então o santuário que estava ali para o fim, né? Que Daniel até pensou que ele só seria purificado no fim do período, não é o santuário de Jerusalém, porque esse santuário ele será reedificado junto com a restauração de Jerusalém. Em tempos angustiosos, mas o santuário será restaurado lá com Zorobabel, com Josué, com Zacarias, com Ageu. Lembram dessas histórias? Então, nesse período, né, por ocasião ali do reinado de Dario I, o grande rei da Medopérsia, o santuário, o templo foi restaurado, foi inaugurado, e ali quando Esdras retorna em 457, há alguns embelezamentos para o templo também. Então, o santuário foi restaurado, mas está dizendo que depois da morte do ungido, do Messias, esse santuário que fora construído nesse tempo angustioso, ele será destruído. Então, vamos colocar o templo de Salomão aqui, né? Templo de Salomão, templo de Zorobabel, templo de Herodes, o templo ali,
que estava em Jerusalém, mais próximo, e vamos colocar um fogo aqui, demonstrando que ele será destruído junto com a cidade. As 70 semanas são destinadas a Jerusalém e ao teu povo. Então, depois que o ungido for morto, a tua cidade, Daniel, será destruída e queimada. Tá aí, ó. Destruirá a cidade e o santuário, e o seu fim será num dilúvio. Ah, Tiago, o que é esse dilúvio aqui? O que são águas em profecias? É muito fácil. Apocalipse 15, 17. As muitas águas que viste são povos, multidões, nações e línguas. Então, essas águas são os povos que iriam inundar Jerusalém com exércitos estrangeiros. Os soldados dos exércitos. Sabe quando a água está subindo, pessoas que já passaram por problema de inundação, começa a entrar água aqui, depois entra água ali, vai entrando, os soldados vão entrando, os soldados vão inundando, até se apoderarem de toda a cidade de Jerusalém. As forças inundantes que fala aí, capítulo 11, se não me engano, forças inundantes, são os exércitos que vão inundar, são águas para simbolizar povos, olha, e o seu fim será num dilúvio, muitos soldados romanos indo ali destruir Jerusalém. E até o fim haverá guerra, desolações são determinadas. Até o fim o quê? Até o fim dos tempos, até o fim das 2.300 tardes e manhãs, até o fim da nação de Israel, né? Não sabemos, uns pensam de um jeito, outros defendem outra posição. Desolações são determinadas. Jerusalém é uma cidade incrível. Quantas vezes já não foi destruída? Dezenas de vezes destruída, reconstruída. Jerusalém é uma cidade que passou por muitas desolações. Jerusalém é uma das principais cidades do mundo, disputada a palmo por várias religiões. Jerusalém é um local fantástico. É a cidade de um grande rei. E também é o local onde acreditamos que após os 1000 anos, a nova Jerusalém descerá sobre a velha Jerusalém. O Monte das Oliveiras vai se abrir, como diz o livro de Zacarias. É um local muito interessante, né? Agora o verso 27. Ele fará firme aliança com muitos por uma semana. Olha, ele fará firme aliança. Quem? O ungido, o Messias, o mediador vai fazer uma aliança. E nesse capítulo, ali no começo, Daniel ele está evocando o quê? A ideia de aliança, que guarda as alianças para com aqueles que guardam os mandamentos. Mas agora Jesus, que quando se assenta perante os seus discípulos, diz assim: este é o meu sangue, o sangue da nova aliança, dado em favor de muitos para a remissão dos pecados, a nova aliança que veio para perdoar os pecados e para regenerar o ofertante, o adorador, diferentemente da aliança antiga que não apresentava provisão para os pecados, né? Daniel ele fala aqui, ó, guarda as alianças para com os que amam e guardam os teus mandamentos, né? Estamos recebendo aqui o que a lei de Moisés, a antiga aliança, mas o anjo fala mais para frente, Daniel, virá o Messias e ele fará uma aliança com muitos por uma semana. Como que funciona isso aqui? Quando Jesus é batizado, ele começa a pregar: arrependei-vos, porque vindo é o reino de Deus. O reino de Deus chegou. Logo ali no livro de Marcos você tem essa mensagem, né? Ele começa a proclamar o reino da graça, o reino que está dentro de nós. E o reino da glória só será instituído quando esse Jesus, né, se assentar no reino da glória e receber o reino do seu Pai. Tudo bem? Então ele passa a proclamar o reino e ele ensina aos seus discípulos. Ele se assenta sobre o Monte das Oliveiras e pronuncia o Sermão do Monte, onde ele também, a mesma maneira que Moisés veio do monte trazendo uma palavra de Deus, Jesus também se assenta no monte e traz uma palavra, ele faz uma firme aliança com muitos por uma semana. Tiago, mas ele não morre na metade da semana? Sim, mas os seus discípulos continuam até a morte de Estevão, como nós acreditamos. Estevão, ele pronuncia uma sentença, Estevão pronuncia uma condenação, um juízo condenatório sobre a nação de Israel. E ali então, nós temos o fim das 70 semanas, nós temos o período dos gentios agora. Então, vejamos um outro trecho muito interessante aqui, que é o texto de Lucas, capítulo 21, 20 a 24. Lucas 21, 20 a 24. Quando, porém, virdes Jerusalém sitiada de exércitos, sabei que está próxima a sua devastação.
Então os que estiverem na Judéia fujam para os montes, e os que se encontrarem dentro da cidade retirem-se, e os que estiverem nos campos não entrem nela. Porque estes dias são dias de vingança, para se cumprir tudo o que está escrito. Ai das que estiverem grávidas e das que amamentarem naqueles dias, porque haverá grande aflição na terra e ira contra este povo. Contra este povo quem? Contra os judeus. Por quê? Porque eles tiveram um período de 70 semanas para aceitar o seu rei, o seu ungido. Mas como eles rejeitam, Estevão ele pronuncia uma sentença condenatória. E é por isso que logo depois as assolações são determinadas sobre Jerusalém. A cidade e o templo são destruídos. E o verso 24 proclama uma tônica que nos assusta pela precisão ao longo dos séculos. Lucas 21, 24. Cairão ao fio da espada, quem? O teu povo e a tua cidade. Os judeus cairão ao fio da espada e serão levados cativos para todas as nações, até que o tempo dos gentios se completem, Jerusalém será pisada por eles. Isso aqui é tema para um outro estudo. Vamos voltar aqui para o nosso gráfico e colocar a morte do Messias bem no meio da última semana. Então, 3 anos e meio, né, que é metade de uma semana, 3 dias e meio profético é o ministério de Cristo, um ministério de 3 anos e meio, como veremos a seguir, e 3 anos e meio também é o ministério dos discípulos ali dentro de Jerusalém. Depois disso, uma forte perseguição irrompeu, e aí o contexto que eles vão lá para Antioquia, ok? E o lugar onde, primeiramente, eles foram chamados de cristão. Ele fará firme aliança com muitos por uma semana. Na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares. Por quê? O Messias, como um símbolo da vítima, né, o servo sofredor, uma vez que ele é o sacrifício verdadeiro e ele cumpre o seu papel de ser morto, já não seriam necessários os serviços que eram realizados no templo. Havia uma conexão muito grande entre o templo de Jerusalém e o santuário celestial. E uma vez que alguém que desceu do céu morre recebendo a punição e a culpa pelos nossos pecados, todo aquele sistema cerimonial, ele deixa de funcionar. Então, na metade da semana, quando Jesus morre, o véu do templo se rasgou. Foi o sacerdote que rasgou? Não, ele se rasgou de cima a baixo. Foi a mão de Deus dizendo: não há mais validade nesse sistema, não há mais validade na lei de Moisés. Né? Agora vocês vão viver mediante a nova aliança, firmado com base em superiores promessas, com base na aliança que Cristo, na graça de Cristo, que ela é capaz de perdoar os adoradores e regenerar o coração para que eles possam obedecer, para que, apesar de terem pecado, ok? Deus os perdoa, né? Não é de acordo com a lei mosaica, eles são perdoados e agora passam a viver em novidade de vida, passam a andar numa aliança firmes com Deus, guardando os seus mandamentos. Fé de Jesus e mandamentos de Deus. Sobre a asa das abominações virá o assolador, até que a destruição que está determinada se derrame sobre ele. Então, ao que me parece aqui, que esse assolador também será destruído. O assolador de Jerusalém será destruído. Alguns acham que ele possa significar, né, Jerusalém, o Messias, outra coisa aqui, mas parece que o sentido é: virá o assolador, destruirá Jerusalém, mas ele também sofrerá o castigo, sofrerá a punição. Bem, uma vez que nós entendemos a sequência dos eventos por meio dos símbolos, você entendeu como os símbolos se relacionam, não precisamos ver datas ainda, né? Mas agora que você já aprendeu, agora nós vamos ver as datas, ok? Uma vez que você está manipulando os símbolos, articulando as ideias, agora você pode colocar as datas, pode encaixar isso aqui na história. Primeiro, nós precisamos entender o princípio de ano. Existem 2 passagens básicas, uma está em Números e outra em Ezequiel. Agora, existem muitos outros textos, existe muito material sobre isso,
E não vai ter como apresentar, o vídeo já está ficando longo, mas veja isso aqui lá no livro Astronomia e a Glória do Adventismo. Isso aqui foi feito para defender a fé uma vez entregue aos santos, para defender aqui a base, a firme plataforma sobre a qual está a Igreja Adventista, a firme plataforma sobre a qual está a sua mensagem, o seu objetivo, a sua missão, pregar as 3 mensagens angélicas, temer a Deus e dar-lhe glória. É chegada a hora do seu juízo, o tribunal se assentou e agora você vai pregar que as pessoas devem adorar a Deus e o dia de adorar é o sábado, as pessoas devem entender o evangelho eterno e não aceitar o vinho de Babilônia, porque Babilônia se torna manifesta, porque a segunda mensagem desmascara quem é Babilônia e a terceira mensagem diz, se você adorar a besta e a sua imagem, você receberá isso. Se você adorar a Deus, bem-aventurados os que desde agora morrem. Então as 3 mensagens angélicas, isso aqui é a base, ok? Isso aqui é para sustentar, isso aqui é para que não venha nenhum engraçadinho e fala assim, não, mas isso aqui, esse decreto não saiu nessa data, você precisa ter fé, ok? Vamos agora entender o princípio de ano. Existe mais coisa aqui no princípio de ano, sobre a relação entre o chifre pequeno, a purificação do santuário, o Nitzdak. Existe coisa aqui. Não dá para falar tudo no vídeo, eu bem que estou tentando, mas não dá. Vamos falar sobre o princípio de ano. Números 14, 33 e 34. Vossos filhos serão pastores neste deserto 40 anos e levarão sobre si as vossas infidelidades, até que o vosso cadáver se consuma neste deserto. O povo havia não acreditado que eles possuiriam a terra e Deus falou, vocês não têm fé que vão entrar não? Então por isso vocês vão ficar aqui no deserto. Quanto tempo? 40 anos. Por quê? Agora, por que 40 anos? Olha, segundo o número dos dias em que espiastes a terra, 40 dias, cada dia representando um ano, levarei sobre vós as vossas iniquidades. 40 anos e tereis a experiência do meu desagrado. Como eu queria introduzir vocês na terra de uma maneira gloriosa, mandei os espias para olhar a terra, eles ficaram lá 40 dias, e eles vêm para cá, e vocês me desagradam não manifestando fé. Então, para cada dia, vocês vão ficar 1 ano no deserto. E os vossos filhos, que seriam presas na terra de Canaã, sim, os filhos de vocês vão entrar. Cada dia representando 1 ano. Então, aqui temos uma tabela de conversão. Cada dia representando 1 ano. Para cada dia que os espias estavam lá, eles vão ter que peregrinar 1 ano no deserto. Essa maldição foi lançada sobre Israel. Agora, veja o outro texto que se encontra lá em Ezequiel capítulo 4, versos 4 a 7. Deita-te também sobre o teu lado esquerdo e põe a iniquidade da casa de Israel sobre ele. Olha que interessante, novamente aqui nós temos uma questão de iniquidade sobre a casa de Israel, assim como lá no capítulo de Números 14. Conforme o número dos dias que te deitares sobre ele, levantará sobre ti a iniquidade dela, porque eu te dei os anos da sua iniquidade, segundo o número dos dias, 390 dias, e levarás sobre ti a iniquidade da casa de Israel. Aqui é diferente. Então, a partir de um período de anos, Deus ordena que o profeta fique deitado de uma determinada maneira por um período de dias. Então, aqui há uma conversão de anos para dias. O que esses 2 textos estão querendo dizer? Que existe essa conversão, que essa é uma linguagem natural. Mais textos explicando isso aqui, você vai encontrar no livro. Agora, vamos continuar. Quando tiveres cumprido estes dias, deitar-te-á sobre o teu lado direito e levarás sobre ti a iniquidade da casa de Judá. 40 dias te dei, cada dia por 1 ano. Voltarás, pois, o rosto para o cerco de Jerusalém, com o teu braço descoberto, profetizarás contra ela. Então, olha aqui, uma profecia contra Jerusalém. Aqui nós também, no livro de Daniel, nós temos coisas contra Jerusalém, coisas relacionadas ao povo de Deus. Então, nós entendemos que existe um princípio de ano e ele é aplicado em alguns locais, ele é aplicado na linguagem simbólica de Daniel, capítulo 8 e Daniel, capítulo 9. Tiago, por que não é aplicado ali para 70 semanas do cativeiro? Porque ali na linguagem simbólica, ali é linguagem literal. Então, a linguagem literal você lê da maneira literal. A linguagem simbólica, não, você entende ela
você entende o símbolo e o que o símbolo quer representar. Ah, Tiago, mas será que ele não está dando um período de dias? Não era comum na Bíblia falar 40 dias, não sei quantos dias, né? Nunca na Bíblia nós temos um período tão extenso. Você não tem, se não me engano, nem um período acima de 40 dias descrito na Bíblia, né? Mas de 2.300 dias, 2.300 tardes e manhãs, só existe ali. Então, nós aplicamos o período, nós aplicamos o princípio de que cada dia profético equivale a um ano literal. E aí nós encontramos as datas. Vamos lá? Olha lá. Nós sabemos que a saída da ordem para restaurar e edificar Jerusalém foi no ano 457. Tiago, mas a ordem não foi com Ciro, Artaxerxes não falou nada. Olha, você está vendo por que no primeiro vídeo eu falei que essa lição deveria ser em 2 trimestres? É muito tema, é muito assunto para se estudar. Novamente, esse livro tem um capítulo só para analisar os 3 decretos de Ciro, Dario e Artaxerxes. E por que nós consideramos os 3? Não consideramos só o de Artaxerxes, não. Consideramos os 3 decretos. Então, nós temos ali 457, ordem para restaurar e edificar Jerusalém. Aí nós temos o ano 27, né? 7 semanas, 62 semanas de 457. Passando 7 semanas, 62 semanas, eu chego no ano 27. Tiago, não entendi. Como que é isso? É o seguinte, olha. Cada semana profética tem quantos dias proféticos? 7 dias. Cada 7 dias, 7 anos. Então, 7 semanas vão ser 49 dias. 49 dias proféticos, 49 anos. E assim vai. Então, nós vamos chegar ali em 483 anos. 483 anos. E aí o Messias aparece e é ungido. E aí se você avança mais 3 anos e meio, o Messias é morto. Se você avança mais 3 anos e meio, que é quando termina o período, chega ali em 34, né? De 457. Você avança 490 anos no tempo, 70 semanas, né, vezes 7, vai dar 490 dias proféticos, 490 anos. Se você então avança de 457, 490 anos literais para o futuro, você vai chegar em 34. E aí, no meio de 27 e 34, a morte de Jesus no ano 31. Tinha dia, local, data, tinha tudo programado para morrer, né? Para ninguém se equivocar contra a profecia. E se foi tudo tão certo assim com Jesus, ele morreu na Páscoa, obviamente que o período maior de 2.300 anos vai terminar em outra festa, na festa da expiação, ok? 1844. Se você assistiu o vídeo sobre precisão dos períodos proféticos aqui, você vai ver que é incrível. Você sai de um dia da expiação em 457 e chega exatamente em uma Páscoa, girando a Terra em volta do Sol de uma maneira científica. É assim que o livro valida o período, de uma maneira científica, mostrando que por meio do Sol, da Lua, se você girar os astros, você vai chegar nas datas específicas. Aí eu pergunto, isso é coincidência então, para os que pensam diferente? Seria uma coincidência que tudo se encaixe tão perfeitamente? E ali da morte de Jesus, se você avançar no tempo, você chega exatamente em outro dia da expiação. Isso aqui não é obra humana, isso aqui não poderia ter sido concebido por uma pessoa da época de Daniel, porque é um sistema muito complexo, muito grandioso, onde tudo se encaixa. E não pode ser coincidência, são cálculos de computador que faz todo esse sincronismo hoje, que nos permite perceber toda essa majestade, essa beleza, essa grandiosidade do poder de Deus. Então terminamos ali em 1844 com a purificação do santuário celestial. Tiago, por que não o santuário de Jerusalém? Ora, porque ele não existe mais, desolações foram determinadas para que destruísse Jerusalém. O único santuário que existe hoje é o santuário celestial, logo é ele que precisava ser purificado. Então temos Jesus ali purificando o santuário celestial. Tiago, como é que eu vou explicar isso sábado? Você não vai. Isso aqui é para você entender, para você estudar e para você indicar aos seus alunos. Olha, vamos juntar aqui no sábado à tarde e ver o vídeo da lição, nós juntos aqui, e a gente vai vendo e vai perguntando, professor, essa obra você precisa fazer pelo seu aluno. Se o aluno tem dúvidas, passe o vídeo com ele. Ah, eu não sei explicar. Então passe o vídeo e fala, qual parte você não entendeu? Vamos desenhar. Faça, seja o pastor dele, entendeu?
Isso aqui era para ser estudado em 2 ou 3 trimestres, mas no tempo que tem, você vai falar só superficialmente sobre a oração de Daniel, vai fazer a conexão entre o capítulo 8 e 9, vai falar da oração de Daniel, das 70 semanas e as datas, é o que dá para falar. Queridos amigos, terminamos a nossa exposição sobre Daniel, capítulo 9. E por que não Daniel, capítulo 8 e 9? Eu dediquei bastante tempo, foi bastante cansativo, exigiu muito de mim, eu estou cansado. Mas eu estou muito feliz porque muitas pessoas estão dizendo: eu estou entendendo, eu sou uma pessoa simples, mas eu agora consigo entender os símbolos, eu estou entendendo o livro do profeta Daniel. Por isso que eu falei bem devagar, por isso que eu procurei ser enfático, para que ninguém tivesse desculpa de não entender. Esse vídeo ficará disponível aqui, que você compartilhe, que você envie para outras pessoas, porque nós precisamos restaurar a identidade da nossa igreja, e a nossa identidade, ela está em Daniel e em Apocalipse. O que nós chamamos de verdade presente tem sido esquecido, tem sido talvez até menosprezado, ridicularizado. E as pessoas vão alimentando ideias que não são ideias da palavra de Deus, mas são ideias da psicologia, da antropologia, da sociologia, da pós-modernidade, do existencialismo. Nós precisamos de um retorno às Escrituras. Nós precisamos de um retorno às origens. Por quê? Talvez assim como Daniel estava triste pelas assolações sobre Jerusalém, nós estamos tristes hoje pelas assolações sobre a igreja. Temos uma igreja que está dividida em torno da questão da ordenação de mulheres. Temos a perda da piedade, temos um baixo estudo da lição da escola sabatina. Os professores vão passar e ninguém estudou, ninguém sabe o verso e ninguém sabe nada, mas também não tem vontade de saber. Isso é grave, isso significa que estamos doentes espirituais, que estamos enfermos espiritualmente, e por isso que é preciso proclamar um reavivamento e uma reforma no nosso meio. Veja esse texto aqui: enquanto o juízo investigativo prosseguir no céu, enquanto os pecados dos crentes arrependidos estão sendo removidos do santuário, deve haver uma obra especial de purificação ou de afastamento de pecado entre o povo de Deus na terra. Esta obra é mais claramente apresentada nas mensagens do capítulo 14 de Apocalipse. Porém, muitos não conhecem o que são as 3 mensagens angélicas, e quando falamos capítulo 14, nem sabem o que existe ali. Meu querido amigo, a igreja está correndo risco, a igreja está em perigo. Nós não podemos perder a nossa identidade, nós não podemos permitir que o adventismo se enfraqueça e fique morto. Nós precisamos manter o adventismo vivo, e ele se mantém vivo estudando as suas bases, estudando a sua plataforma. Por isso, meu querido amigo, nós precisamos interceder por nossa igreja. Nós precisamos orar pelos nossos irmãos, pelos nossos líderes, pelos nossos pastores, assim como Daniel orou. Esse aqui é o apelo, o fechamento. Daniel é o nosso exemplo de comportamento. Daniel é o nosso exemplo de atitude. Agora, pois, ó Deus, ouve a oração do teu servo, ouve as suas súplicas, porque aqui ninguém mais quer estudar o santuário. Estão levantando doutrinas estranhas sobre a justificação pela fé e a doutrina da salvação, que na verdade atentam contra o santuário, que na verdade deitam por terra a verdade do santuário. E muitos questionam: se eu sou salvo pela fé, por que o meu caso ainda será analisado? Por que as minhas obras serão analisadas no santuário? Então, meu querido amigo, eu oro a Deus nas minhas orações diárias o seguinte: inclina, ó Deus, os teus ouvidos e ouve, abre os teus olhos e olha para a nossa desolação como um povo, para a cidade, para a igreja que é chamada pelo teu nome, a sociedade que nós decidimos reformar. A igreja se iniciou para reformar um povo, para preparar um povo para a volta de Jesus. Hoje ela é absorvida por essa mesma sociedade que ela tensionava reformar. Nós estamos nos misturando com o mundo, e o mundo está penetrando nas fileiras da igreja. Por isso, ó Senhor, ouve, ó Senhor, perdoa, ó Senhor, atende-nos e age.
Não te retardes por amor de ti mesmo, ó Deus meu, porque a tua igreja e o teu povo são chamados pelo teu nome. Mantenha viva a fé que uma vez foi entregue aos santos.